Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434, também conhecido como analista de valores imobiliários, credenciado e habilitado pela CVM e EPMEC, tá? Diferente de outros influenciadores aí, às vezes alguns até famosos, tá? Que fazem vídeo aí, ou postagem no Instagram. Postagem no Instagram então tem um monte, né? Isso daí configura um tipo de relatório, tá? Mas aqui no Brasil, infelizmente não tem uma fiscalização tão rígida, né? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto tri de 2022 e também do ano fechado da AgroGalaxy, tá? Uma empresa pouquíssimo falada. Eu mesmo não conhecia ela a fundo, já tinha olhado por alto e tal, mas eu vi uma apresentação do RI da companhia, eu gostei bastante do case deles. Inclusive, eles têm uma liderança superior até da 300, que é uma empresa muito interessante na bolsa. Salvo engano, tá? Não sei se eu estou falando alguma coisa, mas assim, a AgroGalaxy tá com um plano muito grande aí de expansão, mas não é uma empresa muito alavancada, uma estrutura de capital bem tranquila. Tem uma outra empresa também brasileira que abriu capital no exterior, eu acho que, não sei se pronuncia assim, é Lavoro, que está acima da AgroGalaxy, abriu lá no exterior, então é uma small cap também, muita empresa migrando lá para o exterior, né? Então peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo, tá? Se tiver alguma coisa para pontuar, algum fator adicional. Também estou mais uma vez dando uma informação, deixando esse disclaimer, né? Que tem um link aqui na descrição do vídeo de um serviço de análise de relatórios, de valuation, PDF, né? Nos moldes de uma casa de análise, no qual eu faço porque eu posso recomendar como analista autônomo. Um link na descrição do vídeo, né? Eu tenho uma parceria aí com uma página do Abinael Machado, lá no Instagram. Então, se vocês tiverem interesse, pode clicar aí para dar uma olhada. Valeu? Então, vamos lá, começar. AgroGalaxy, né? A logo deles é até interessante aqui, esse A gigante aqui. Então, destaques aqui do quarto tri, mensagem. Aqui a gente pode até dar uma olhada um pouquinho mais destrinchada, né? Normalmente, quando eu vou pegar uma empresa assim, mas interessante, a gente pega até Investor Day, mas aí vamos dar uma olhada com cautela, né, nas mensagens. Então o código da companhia aqui é AGXY3. Então eles têm essas lojas aí para fornecer insumo, né, igual a 300, abertura de 13 lojas, cresceu a receita em 35%. Então a gente vê que o top line dele de empresa de crescimento, tá? Mesmo sendo superior até que a 300. Não sei como está a receita da 300, mas eu sei que o share da AgroGalaxy, pelo que eu tinha olhado, era bem superior. Receita de insumos deles é o grosso hoje, tá? Então eles vêm expandindo essa parte da receita para outros, para serviço, a 300 também fazendo isso, 39%. EBITDA ajustado deles crescendo, 44%, a margem de 10,4 pontos percentuais, né? É normal, esse setor não tem margens tão altas, né? Como se fosse um varejão do agro, né? Crescimento do lucro líquido, como eu falei, a estrutura de capital deles muita tranquila, então muita empresa tendo prejuízo operacional, eu falei da ClearSale aqui, por exemplo, a AgroGalaxy dando lucrinho alto, tá? 187 milhões. Vendas no orgânico, né? Vendas de mesmas lojas, né? Same-store sales, 16% da empresa. Vem capturando aí receita dos seus clientes, não vem perdendo clientes, né? Uma receita meio recorrente. Insumos, 39%, a gente vê que o volume não cresceu muito, mas ela teve um repassezinho de preço. E aquisições, né? 18% inorgânico dessa AgroCat. Eu não sei exatamente o que é. E essa empresa, assim como a 300, 1,2 bi de receita viabilizada por meio de digitais. Né? Não necessariamente é que veio, o pessoal vai lá e comprou, né? Mas às vezes é um fornecimento de serviço. A pessoa vai lá, liga ou entra em contato pelo serviço digital. Por isso que está viabilizada, tá? Então também não é para ficar completamente entusiasmado com isso. Então eles vêm aqui, 11 lojas vieram da aquisição da AgroCat e 18 abertas. Adição de 29 lojas no ano, né? Isso aqui no ano. Totalizando 163 lojas em 13 estados. Então, tu vê que a AgroGalaxy tem uma disseminação grande, tá? No ano, 11,6 bi, crescimento absurdamente alto, né? 76% de receita. Receita de insumos ainda é o grosso, 7,7 bi, cresceu bem. E EBITDA ajustado crescendo também, é margem. Então, tu vê, a empresa fez uma aquisição agora, né? Não sei se foi agora no fim do ano. Concluída em janeiro de 2022, E mesmo assim, não pesou aqui na margem EBITDA, tá? No EBITDA. Normalmente, quando você faz aquisições grandes, né, que foi uma aquisição razoavelmente grande nessa AgroCat, você perde um pouquinho de rentabilidade aqui no EBITDA, porque demora a ter sinergia operacional. E a gente vê que ganhou aqui no ano, 0,1 ponto, lucro líquido 54 milhões. Foi no trimestre que aquele lucro foi altão, que a gente viu ali? Deixa eu ver aqui. Que foi no trimestre, né? 187 milhões no trimestre.
Ah, porque aqui tá ajustado também, né? 54 milhões. Aí caiu um pouquinho, tem ajuste aqui. Depois a gente dá uma olhada no ajuste. Orgânico, 40%. Crescimento 30%. A gente vê que inorgânico é um pouquinho superior que orgânico, né? Receita de insumos ainda é grande, cresceu um pouquinho o volume, 31% de inorgânico, ó, do insumo. Esse inorgânico veio mais do insumo, né? E alguns consultores, né, técnico de vendas, aqui também tem, né, 300, né? Pessoal especializado para mostrar como é que é os serviços, como é que a empresa trabalha, quais são os produtos e tal. Aí tem aqui um pouquinho de bota métrica de produtividade também. Receita viabilidade por meio digitais, 49% veio de orgânico. E produtores, né? Então o pessoal que tem as terras lá, ó, cadastrado no app, acaba entrando em contato de alguma forma. Né? Um ROIC bem altinho, ó, 25,8%, cresceu bastante. Não é uma empresa alavancada, né? Até curioso, esse ROIC deve ficar talvez até próximo do ROI deles. Algumas metas de ESG, né, que ele atingiu todas as metas. Então, isso aqui demonstra, tá? Por mais que o ESG às vezes não impacte aí no financeiro, em alguns casos pode até impactar, pode fazer parte do negócio, como da Ambipar que eu falei, mas demonstra comprometimento da empresa, né, em cumprir as suas atividades, né, do dia a dia. Né? Plano de expansão, eles ainda estão com plano de expansão para continuar crescendo, ó, entre 15 e 20 lojas em 2023, já foram abertas 4 em março e mais 9 possui equipe gerando demanda, né? Paga um pouquinho de dividendo, bem pequenininho ainda, não é o foco desse tipo de empresa. A gente tem um pouquinho de dívida líquida, né? Um pouquinho de alavancagem, mas não pesa no resultado financeiro, tanto assim e tal. 2,1 vezes. Eles até botam aqui, ó, manutenção de alavancagem estável mesmo com crescimento acelerado. Na apresentação que eu vi, eles até falaram da estrutura de capital deles, que eles tinham espaço para alavancar. Não sei, é porque na época que eu vi a apresentação, eles não mostraram esses indicadores. Mas eu não sei se eles alavancaram ao longo de 2022 e tal. Mas assim, ainda bem pequenininha, 2 pro forma, ó, frente de 2021, 2 vezes ainda. A empresa está expandindo bastante, está entregando rentabilidade, né? A gente ganhou margem. Então, mensagem do presidente, né? Eles tiveram algumas pessoas, principalmente esse pessoal do varejo de sementes, de insumos, um momento desafiador por conta de volatilidade de preços e ameaça de escassez de alguns insumos, fertilizantes e defensivos. Então, a empresa ainda tem aí, por mais que o agro hoje faça parte de quase 30% do PIB do Brasil, tem espaço para continuar crescendo, tá? Quando tiver uma estabilidade nesses preços. Aí o crescimento, né? Orgânico e inorgânico. O IPO deles é bem recente, ó, junho de 2021 também. Adicionaram 55 lojas, 32 adquiridas por fusões e aquisições e 23 abertas organicamente. A Agrocat, 11 lojas adquiridas. Centro Tecnológico da AgroGalaxy também, ó, que é o diferencial deles levar inovação e melhor solução ao produtor. Então eles fazem teste em produtos, manejos, protocolos lá específicos de qualidade, enfim. Então a gente tem centro de tecnológico também. Eu não lembro se a 300 tem isso, tá? Não lembro, eu teria que olhar com calma. Faturamento de 124% da meta. Então eles também, ó, a meta de faturamento deles também vão atingindo isso daqui. É eficiência, tá? A gente viu lá do ESG, né? Então a empresa demonstra comprometimento, né, para ser eficiente. Importante recordar que o nosso negócio possui relevante sazonalidade, né? Então isso daqui, para quem acompanha essas empresas agro, né, eu já fiz alguns vídeos da AgroGalaxy, não, da Brasil Agro, da CLC Agrícola, enfim. Esse setor tem sazonalidade, né, o período da safra, enfim, normal. Aí falando das margens. Carteira de pedido. Carteira de pedido interessante, depois a gente vai ver aqui. O ROIC. Aí falando do resultado financeiro. Eles querem controlar esse capital de giro, ó, por conta do resultado financeiro que impactou, ó, por conta da melhoria de malha operacional também, mais eficiência, ó, aumento de preços. Enfim, vamos lá, vamos descer. Carteira de pedidos. Totalizava 1,1 bi, né? Carteira de pedidos. Daqui, métrica, geralmente setor industrial tem muito disso, né? Ou então a Vamo, né, empresa de locação, ó, teve uma redução na carteira de pedidos dele, a 32%, devido à queda de preços em fertilizantes e alguns defensivos para a safra do 22-23. E adiamento de pedidos de produtores por conta da tendência de queda de preço. Então a gente vê que a empresa, a tendência de 2023 viu um pouco mais fraco, mas ela já está sendo bem transparente, tá? Isso daqui é para um momento do setor, né? Setor agro, né? Assim como o Brasil Agro vende fazenda sazonalmente, não é que a empresa vai ficar ruim, mas parece que o resultado já vai vir mais fraco, o mercado não acompanha tanto essas empresas,
Então pode ser que o mercado bata mais, né? Mas a empresa aí já vem avisando. Eu não vejo nenhum grande problema, tá? Não é nenhum fator que a empresa foi menos eficiente, pelo contrário, a gente está vendo que a empresa está sendo eficiente, né? Nos seus afazeres, né? Aí em digital, eles vão conseguindo mais cliente digital, chegar a 66%, receita 3,1 bi, funcionalidades, 8 mil produtores cadastrados, 8,4 mil, cobria mais de 5,6 milhões de hectares. Então tem uma ferramenta de agricultura, o AgroCare. Então eles fazem esse mapeamento também, as 300 também tem essa parada. Eles têm um modelo aí de controle IRP para a empresa, novo modelo para redução de capital de giro, modelo operacional. Então a gente vai implementar agora, julho de 2023. Então vai ter cada vez mais eficiência. ESG, falando que atingiram todas as metas, a gente já viu, né? Falando lá em cima. Vamos ver. Aqui falando mais de ESG, né? Bom, então vamos lá, vamos passar. Sazonalidade, aí, enfim, é o que a gente viu, né? Tem sazonalidade aí do setor, período da colheita de soja, que é no primeiro tri, início da plantio de milho, finalzinho do primeiro tri, aí depois você colhe lá no terceiro tri, a soja também, aqui, enfim. Eles são muito impactados por conta dessa questão de sazonalidade. Também tem a questão do faturamento, a carteira de pedidos, ó, que é impactada em alguns momentos. Então a gente vê que historicamente, ó, eles estão faturando mais agora aqui no quarto tri, né? Frente aos outros tri. E os pedidos entraram mais no primeiro tri, né? Em 2020, isso. Agora também mais ou menos a mesma coisa, a mesma faixa aqui do 2020. Então o pedido entra menos mesmo no quarto tri, tá? Então, normal que eles falaram, tá? Que é a média, né? Que é 2022. 2022, o quarto tri. O faturamento mais ou menos em linha aqui com 2020. Número de pedidos até caiu um pouquinho, né? Aqui no primeiro tri de 2022. Aqui no final de 2020 estava mais aquecido também, estava tendo uma demanda maior por conta de pico de pandemia, né? Agora, frente a 2021, eles tiveram aqui, ó, considerando um ano cheio de Boa Vista, Ferrari e Zacatau. Aqui, eles botaram um asteriscozinho. Tem um asterisco aqui de não recorrente também, né? Mas a gente vê que ficou mais ou menos em linha, né, com 2021 e tal. A empresa ainda tá crescendo ainda, né? Destaque, a gente vê que a empresa cresceu bastante, número de lojas, orgânico, consultores técnicos, então isso aqui expande também a despesa operacional, número de silos para armazenagem desses insumos, né? A Kepler Weber, né, código KEPL3, que vem voando, que tem esses silos de armazenagem aí, eles também têm, né, parece. Recebimento de sacas, enfim. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da receita, né? Então a receita subiu bastante no quarto tri. Receita de insumos, receita de grãos ainda bem menorzinha, mas também cresceu 16%, no ano 80%, tá? Até superior à receita de insumos. A gente vê que de fusão aqui, ó, entrou um valor relevante, 28% no ano, 245%. Bota aqui esse umzinho discriminando lá, como destaque lá embaixo. Mas o orgânico veio forte também da empresa, né? Mesmo com fusão aí. Vendas em mês mais lojas veio bom, mas veio menor que em 2021. Mas esse momento agora de 2022, por conta dessa crise toda mundial e tal, o efeito agora de safra, a gente vê que a empresa sofreu um pouquinho. Mas no ano, bem tranquilo, venda em mês mais lojas, a variação de volume caiu um pouquinho no ano, a variação de preço subiu. Então a gente vê que está ligado diretamente, né? O volume e o preço, né? Demanda e oferta, né? Adição de inorgânico, enfim, receita digital. Margem bruta. Então a gente vê que a margem bruta de insumos é bem superior de grãos, né? Caiu bastante, tá? No ano, né? No trimestre veio até o melhorzinho, né? De grãos. Então por isso que eles investem aqui mais até nessa parte de insumos, né? Bem maior aqui de insumos, né? Cerca de quase 70%, né, da receita. Margem EBITDA até subiu um pouquinho no ano, no trimestre também. Então a gente vê, eles vieram com resultado bom, tá? Mesmo carteira de pedido caindo e tal, faturamento. Enfim. E aí dando lucrinho. Aqui tá ajustado, né? Esse ajuste aqui que eles tiraram. Eles ainda não. Aqui eles não discriminam, não. Aqui dívida líquida sobre EBITDA ajustada, 2,1 vezes. E o ROIC subindo.
Subiu quase 26%, né? Aqui tem a companhia. A companhia entende que o EBITDA representa de maneira mais próxima a geração de caixa operacional. Desconsideram ganhos ou perdas com variação no valor justo de commodities. Faz sentido, né? Marcação de valor justo no fechamento de cada exercício. Variação cambial, de operações de hedge. Propósito de proteção da receita. Isso aqui não sei se faz tanto sentido. Arrendamento de imóveis. Itens não recorrentes. Consultoria de reestruturação, mais-valia de estoque da Agrocat, exclusão de plano de ações, né? Tem que ver se esses impactos são tão grandes, tá? E lucro ajustado? Commodity, mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui tá tudo ajustado, né? Despesa com venda. É normal subir assim, nesse patamar assim, porque a empresa está crescendo bastante, então a gente vê que sobe bem mesmo. Despesa administrativa também subiu, né? Mas normal. Ao longo do tempo, né, o que a gente espera é que vá controlando, né, percentualmente em relação à receita, que é o top line. Não pode ficar crescendo para sempre. Mas mesmo assim, a empresa dando um lucro, um LAIR, né, ou EBIT, bem superior ano contra ano. Então já vai refletindo lá embaixo, mesmo sem diluir essas despesas. A gente vê que a rentabilidade vem basicamente de insumos, né? O grãos é bem pequenininho ainda. O resultado financeiro pesou a mão aqui, né? 581 milhões, né? 581. Por isso que esse lucro despencou. Engraçado que na apresentação eles tinham mencionado que a estrutura estava tranquila e tal. Aqui eles não botam o resultado do ano anterior. Botaram do ano anterior? Não tinha pesado tanto, né, o resultado financeiro. Mas o operacional não tinha subido tanto. Mas tá tranquilo, assim, mas o endividamento deles agora, caralho, é muito difícil essas empresas se segurarem assim. A gente vê, não é o problema da AgroGalaxy, tá? Mas muita empresa quebrando por isso. Olha como que o resultado financeiro come, tá? E ela não é uma empresa extremamente alavancada, né? Ó, EBITDA ajustado, a gente vê que é altinha, né? Por isso que a empresa até bota aqui EBITDA ajustado, porque o quê? Normalmente a gente acompanha essas empresas de crescimento pelo crescimento operacional, ó, lucro antes do resultado financeiro. A empresa está crescendo voando, tá? O que está impactando bastante aqui para ter essa queda no lucro líquido é o resultado financeiro que aumentou. A gente viu que ano passado ela estava com um lucrinho de 150 milhões, com um resultado financeiro de 200 milhões. Quanto que ela está valendo? Não sei se eu vou conseguir ver agora. Vamos lá. A GXY. Tá valendo 1,3 bi a AgroGalaxy, né? Ela abriu o capital, nem caiu muito e tal. 1,3 bi. Para um EBITDA aí, você ajustar para 700 milhões, 700 milhões é meio forçado, né? Mas vamos supor que fosse 500 aqui, tá? Pô, estaria menos de 3 vezes a geração operacional, né? Até se a gente pegasse aqui, forçando aqui esse lucro aqui, jogando, não, 150 não. Aqui tem resultado financeiro, se fosse por volta aí de 200 milhões, né? Um pouquinho mais. 200 milhões. Seria cerca menos de 10 vezes, né, o lucro líquido. A empresa que não tá cara não, hein? Mesmo não tendo despencado. Dívida líquida deles, 1,4 bi, cresceu bastante. Eles cresceram de um ano para o outro, né? Por isso que quando eu vi essa apresentação, de repente eles ainda não tinham atualizado tanto, tal, eles deram uma alavancadazinha. Somando os resultados da Boa Vista, essa dívida... Não, aqui. Aqui tem capítulo de reconciliação de dívida líquida, né? Depois eles mostram. Esse resultado da Agrocat, de janeiro a dezembro, tá aqui, tá tudo no início do ano todo. Alavancagem tranquila por enquanto. Aí, breakdown da receita, mais uma vez, que a gente já viu, né? Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Não. Evolução da receita, a gente viu que cresceu 35%. Evolução da receita por trimestre. A gente vê que teve um crescimento considerável aqui no quarto tri. Orgânico, né? Fusão e aquisição. Teve um saltinho aqui. Repasse de preço. E volume mais ou menos flat. Esse daqui eles enfatizam aqui que é orgânico, somando com preço, né? Porque teve um repassezinho aí, preço de commodity e tal. Não teve tanto assim crescimento inorgânico. Mas também tinha tido entrada aqui no terceiro tri. Aqui no primeiro tri também.
segundo. Até aqui no 2021. Tinha um pouquinho também. Então a gente vê que o lucro deles basicamente vem de fertilizantes, né, de um ano para o outro. Fertilizante caiu um pouquinho, ó, impacto. Defensivo, ficou mais ou menos em linha. Semente. Algumas especialidades, serviços aí e outros. Bem pequenininho, outros, né? Grão é bem pequenininho, essa margem bruta de grãos, ó, quase não contribui mais. É mais insumos, que seria essa parte aqui, né? De fertilizantes, defensivos. E eles vêm diversificando aqui essa parte de especialidade, né? 300 também vem fazendo muito isso, para tentar aumentar. Margem bruta ajustada aqui, 21%. Mas o setor não tem essas margens altas, mas a gente vê que a empresa, mesmo nesse momento aí mais desafiador, né, para o cenário agro, ganhou margem bruta, né? Despesa com venda percentualmente subiu a 8,9%, que a gente tinha visto já. Mas não subiu tanto assim, né? E a tendência é isso daqui ir controlando ao longo do tempo, ficar mantendo 8%, aí sobe a receita e continua 8%, sobe mais a receita e continua, vai para 8,2%, e isso daí vai diluindo a despesa ao longo do tempo. A margem subiu também, né? Porque subiu lá a margem bruta. Mas isso não subiu tanto assim porque as despesas cresceram, né? Não subiu só 0,6%, né? 0,6 pontos percentuais. A empresa aí, a margem líquida também cresceu, mesmo com... Não, a margem líquida caiu um pouquinho, né? Por conta da pressão do resultado financeiro. Mas não ficou tão longe, né? Porque a receita subiu bastante. Aqui falando sobre o resultado financeiro, juros sobre empréstimo, que subiu bastante, juros de fornecedores também, a gente vê que não sobe tanto, né? Mas subiu também, percentualmente. Ajuste a valor presente de fornecedores. E aqui algumas receitas financeiras, né? Receita líquida, a gente vê que é insumo basicamente. Eles discriminam, né? Insumos orgânicos, insumos inorgânicos, grãos orgânicos, grãos inorgânicos. Release bem detalhado deles, né? Aqui do ano fechado, né? Então do ano fechado o fertilizante nem sofreu tanto, o quarto tri que sofreu mais, né? Defensivos, sementes, especialidades ainda bem pequenininho. Até em relação a 2021. Ainda não expandiram tanto. E outros minúsculos, né? Evolução da margem bruta no ano. Até caiu um pouquinho no ano, né? O quarto tri veio um pouquinho melhor, margem bruta. Não, aqui no... Evolução da margem bruta. Ah, aqui tá ajustada, né? Aqui tá dando que tá maior, né? De um ano com 19,5%. É porque aqui... Enfim. Aqui é lucro bruto ajustado, né? Até... Ah, aqui é insumo, né? Só insumos. Só insumo. Insumo eles ganharam. Despesa, a gente vê que despesa aqui nessa questão eles até controlaram no ano. Ó. O quarto tri veio um pouquinho maior, então ao longo do tempo a tendência é eles irem controlando, que eu falei. Ou manter estabilidade em relação à receita. Isso daí já vai ganhando rentabilidade. Então subiu um pouquinho, né? Margem vista, lucro líquido e a margem líquida caiu, conta de resultado financeiro. E do ano fechado a gente vê que a despesa financeira veio altíssima, né? 1 bi. Agora tem um pouquinho de receita financeira aí que pegou. Juros sobre empréstimo, caramba, taxa de juros alta, hein? De 6%. Custo médio. Aumento da dívida. CDI, né? O que está atrelado ao CDI? Aumentaram um pouquinho a dívida, né? Aqui, 120 milhões ao longo do ano. Aí aumentou essa alavancagem. Um pouquinho de juros. Olha quanto de juros, né? Mais do que
E efeito da taxa, né, do aumento da taxa de juros. Investimentos. Aqui não tem nenhum gráfico, não. Mais ou menos em linha, né, com o ano anterior. 347 contra 337. Agrocat, 120 milhões. Implantação do ERP, que vai dar mais eficiência, que a gente viu. Imóveis arrendados, faz parte do negócio, 32 milhões. Benfeitorias, manutenção. 10 milhões em computador. Semente. Serviços digitais, 27 milhões. 5 milhões em melhorias. Nada demais, né? É mais a aquisição que pesou, né? E a implantação do sistema. Então esse CAPEX tende a reduzir ao longo do tempo, tá? Geração de caixa ficou negativa no ano. Por conta dessa questão do capital de giro, aumento de recebíveis, enfim. Prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem. Eles até controlaram aqui o prazo médio de estocagem. Porque também está menos carteira de pedido, né? Que a gente viu, né? Prazo médio de pagamento mais ou menos em linha. Então isso aqui nem prejudica, nem melhora, né? Capital de giro da companhia, geração de caixa veio negativa, a gente já viu. Estrutura de capital. Prazo de vencimento, né? E a maior parte é circulante, ó, da dívida. Não circulante, 35%. Então eles pegaram aqui, a estratégia de captação faz parte da estratégia da companhia de acessar o mercado de capitais buscando melhor do prazo do seu endividamento, bem como suportar a taxa de companhia e seu plano de crescimento nos próximos períodos. Deixa eu falar aqui. Eles emitiram aqui, né? 500 milhões por meio de CRE lastreado em contratos. Por isso que aumentou essa alavancagem, né? A pressão está suportável garantia do aval das empresas controladas pela Galaxy por prazo total de 5 anos. Então isso aqui, na verdade, é um recebível aí que eles anteciparam e criou aí uma alavancagem aí com o mercado, né? O mercado vai pegar esse recebível, uma instituição financeira, né? O recebível que eles tinham de contas a receber lá do capital de giro deles, contrato já fechado, né? Já garantido, e aí antecipou esse dinheiro. Dívida líquida dele subiu um pouquinho por conta dessa alavancagem que a gente viu, né? 500 milhões, né? Participação da Agrocat, né? Enfim, a gente já viu essa questão. Reconciliação da dívida. A gente vê que eles têm um caixa de 1 bi. Empréstimo de 1,9. Ainda tem aplicação financeira, né? 1,2 bi, mais ou menos. Aí tem o CRA aqui, que eles receberam, né? Receberam não, né? Aumenta aqui a dívida, né? Isso aqui é a dívida. Na verdade, esse CRA aqui, talvez, é porque eles não estão discriminando aqui. Essa taxa não seja tão alta. E entra como passivo circulante, né? Porque, na verdade, por mais que essa dívida aqui de 790 milhões entre com passivo circulante, é a conta a receber que eles estavam esperando. Então eles anteciparam para fazer investimentos aí, né? Nada é muito pesado, né? Subiu a dívida, mas esse CRA aqui eles devem quitar ao longo do tempo, né? Inadimplência. Vencidos aqui. Tá menor, né, do que no ano passado. Provisão subiu um pouquinho. Não é nada demais. Então PDD aqui sobre a receita de insumos, 1%, até controlado. 66 milhões no ano. Exposição a moeda estrangeira, aí bota aqui ó, umas posições aí. Posições em aberto, né? Contrato de compra e venda, né? Opção, isso daí é para controlar a questão do preço da soja, do milho, do trigo, café. Isso daqui impacta um pouquinho lá no resultado financeiro também. Então tem que ficar de olho, né? Quem quiser olhar com calma o que eles compraram na cotação, o que eles estão vendidos, fecha uma posição de compra, fecha outra de venda. É mais ou menos na mesma faixa de preço, de tonelada, né? Não tem muita diferença não. Os contratos, vamos lá, vamos passar. Carteira de pedido, a gente já viu que caiu um pouquinho, vocês explicam aqui. Devido à queda de preços em fertilizantes e alguns defensivos, né? A gente já viu, né? E aí os produtores adiaram. Caiu menos 32%. Plano de expansão orgânica. Acompanhamento das metas. Enfim. E basicamente é isso aí, tá? Acabou? A AgroGalaxy é uma empresa interessante aí também para ter no radar, tá? Uma empresa diferente
Eu vi a apresentação deles do RI, gostei bastante. Tanto ela como a 3tentos, né, empresa diferente aí do agro, pouquíssimo falado, baixo valor de mercado. E tem a Lavoro também, que é do Brasil, mas abriu capital lá fora. Tá? Eu achei até a AgroGalaxy um pouquinho mais interessante que a 3tentos. A Lavoro eu ainda não olhei com calma, de repente eu faço até um vídeo aqui pro canal. É uma empresa aqui do Brasil, mas abriu capital lá fora, no exterior. Pessoal, se eu tiver ajudado vocês de alguma forma, peço para vocês deixarem um like aí, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo, tá? E também, se vocês tiverem interesse no meu serviço aí de análise, de valuation, de relatórios, enfim, tem o link na descrição do vídeo. Valeu? Forte abraço!